Estamos de volta para a sequência do programa TV Mar News. Olha, e ontem a nossa reportagem foi até a saída de Maceió, ali nas proximidades de Jacarecica, né? O litoral norte, que tem sido um dos locais mais procurados. E a expansão dessa região aqui em Alagoas ainda me parece que tem sido bem mais veloz do que as obras do governo realizadas para poder tratar da mobilidade, para poder fazer o cidadão, os turistas, os maceioenses, alagoanos, se dirigir para o litoral norte na maior tranquilidade. É um trecho que me parece que anda a passos de cágado. Esse tipo de obra, por exemplo, realizada pelo governo de Alagoas, o governo Renan Filho. O repórter Fernando Palmeira vai falar dos transtornos desse local agora na sequência da nossa programação. Viaduto de Jacarecica, início aqui das obras da L101 Norte. Obras importantes de duplicação, o que representa muito para o escoamento de produtos e também para o turismo principalmente. Uma obra importante, porém muito lenta. Desde o ano passado que essa obra se arrasta e chegando até Guaxuma. Aqui a reclamação de moradores diante da morosidade dessa obra, inclusive da resolução disso, que isso aqui passa a ser uma espécie de retorno, de contorno para os moradores do Vale de Jacarecica, onde se encontra em construção uma ponte que também tem sofrido solução de continuidade. Ou seja, a ponte já foi inclusive reformulada, dando mais altura, que estava aquém do nível das águas do rio Jacarecica. Mas as obras que devem seguir e a comunidade reclamando principalmente a conclusão da obra da ponte e também desse trecho aqui até Guaxuma, que é de suma importância. Vamos aproveitar o ensejo, já que estamos falando de trânsito, de transporte, de vias e rodovias. Os funcionários do Detran Alagoas, a exemplo dos que fazem a Polícia Militar de Alagoas, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, acenando com a mobilização já a partir dessa quinta, sexta-feira, de uma greve de advertência pessoal do Detran. Vai haver uma Assembleia Geral para definir definitivamente na terça-feira se essa greve ela passa a ser definitiva e sem data para conclusão. O alinhamento de salários, e no caso dos policiais dos soldos, é o principal objetivo de todos esses servidores que estão aí insatisfeitos e questionando, sentindo que houve um descaso durante muito tempo por parte do governo do Estado e que é preciso repor, quando nada, as perdas salariais, que foram muitas no decorrer desse tempo, com a inflação e tudo mais. Portanto, além do pessoal da Segurança Pública, também os funcionários do Detran Alagoas fazendo uma greve de advertência nessa quinta e sexta-feira e na terça-feira, dia 8, segundo o próprio comando de greve do Detran, a greve poderá se estender caso não haja uma atenção por parte do governo do Estado, uma greve sem tempo pré-estabelecido para concluir por tempo indeterminado. Aqui da L101 Norte, com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnoldo Melo, canal 525, NET, claro, 20 anos ao lado da nossa comunidade. Inclusive essa obra nem Freud consegue explicar, né, o porquê de tanta demora e o porquê também de estar buscando, né, alternativas como aquela que você viu o rapaz com a saveiro para poder entrar ali. Estreito o local, não passa um caminhão ali folgado. Se tiver um carro vindo daquela rua ali, é uma rua que vai, inclusive, tem muitas empresas que trabalham com a extração e também fornecimento de água, né, essa rua aí da frente. Eu não consigo entender como uma obra que se gasta milhões, estamos colocando uma situação tão difícil para o acesso e para a mobilidade. Outra coisa, estamos em um ano eleitoral, estamos vivendo em um ano de eleição. E, naturalmente, quando você, cidadão, passar por um local que observar a pista muito bem acabada, toda bem sinalizada, cuidado. Como disse aqui na abertura dessa matéria, essa obra já vem se arrastando desde que eu comecei aqui praticamente na TV Mar. Está com uns 10 anos que vem começando essa obra aí de duplicação, tá? É uma situação que nós estamos falando de coisas pontuais que precisam ser feitas. Essa mobilidade tem se arrastado durante toda a gestão, praticamente, essa obra,
do governador do estado. E vem andando no ritmo de tartaruga, passos de tartaruga. Aquela situação lenta, aí coloca um tijolinho aqui hoje, amanhã coloca, por exemplo, um caminhãozinho ali de areia, depois vem o trabalhador com um carrinho de mão e uma pá, aí passa o dia todinho aqui naquele ritmo de tartaruga, ritmo de cágado aqui, ó. Tome. Aí o tempo vai passando, o cidadão vai passando por ali, vendo que tem um tijolinho novo, olha, estão fazendo coisa. Cidadão, não cai nessa, está demorando. E por sorte que nós estamos ainda, diante dessa tragédia provocada pela pandemia, fora de um período de carnaval. Mas você quer saber o que é o inferno? Vá buscar o litoral no período de carnaval, nesse trecho aí. E eu estou falando de milhões investidos. Mas a campanha do governo, você liga a televisão, é a coisa mais linda do mundo. Capital, inclusive, Maceió deveria ser uma capital europeia. De tão bom, o estado de Alagoas deveria ser um estado da Europa, de tanta conversa bonita que é colocada na televisão. E todos os dias nós estamos mostrando que o assunto não é esse, não é a situação que realmente, de fato, tem acontecido. Outra coisa, nós estamos acompanhando não somente a dificuldade para a entrega dessa obra, que já tem se arrastado há vários anos, mas também essa situação envolvendo embrolha, além do problema com os policiais militares, agora com os funcionários do Detran. Você, cidadão, pode ter os seus serviços comprometidos diante dessa situação. Por quê? Porque o pessoal quer um reajuste, o pessoal quer valorização. Todo trabalhador tem direito à valorização. E o governador do estado se recusa, muitas vezes, a atender esses grupos que se formam, por exemplo, para representar as categorias, para tentar conversar de forma equilibrada. Mas você liga a televisão, tem campanha bonita do governo. Você liga a televisão, você vai para as redes fantástica. É uma mídia fantástica. Então, são coisas assim que nós estamos todos os dias mostrando para você, telespectador, que antes de fazer a sua escolha, faça um apanhado de situações. Não vai ser um tijolo, não vai ser, por exemplo, uma pá de pichezinha ali na rua, que vai mudar a concepção daquele eleitor mais esclarecido. Nós precisamos e o cidadão merece ser valorizado. E essa valorização não vai ser somente com, por exemplo, uma pazinha ali de piche para poder colocar ali na estrada e facilitar, uma mãozinha de tinta para poder... Não, nós precisamos muito mais do que isso. E como cidadão, tá certo? Cidadão, não é? Precisamos resolver esse negócio, Pigmeu. Tá demais esse negócio aqui, né? Porque no meio de um raciocínio, esse negócio aqui está prejudicando o processo. Viu? Então, é essa a ideia que nós estamos tentando aqui, pelo menos mostrar para você, dia após dia no TV Mar News, trazendo essas matérias para mostrar nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro, tá certo? Se você acompanha na televisão aquelas campanhas bonitinhas, cuidado, tá certo? Que nem tudo que reluz é ouro. Vamos trazer agora na sequência aqui do TV Mar News, um acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus deixou uma pessoa morta e outra pessoa ferida na manhã desta sexta-feira na Ecovia Norte, no bairro de Guaxuma, em Maceió. A vítima, que não resistiu aos ferimentos, ficou debaixo do ônibus. A outra vítima foi socorrida ao Hospital Geral do Estado, ainda não se sabe, porém, se foi o condutor ou o garupa que veio a óbito. Olha aí. Esse trecho que nós estamos mostrando é um pouco antes desse local que o Fernando Palmeira fez a matéria. Observe que ainda existe, né, uma situação... Falta sinalização nesse local, Alexandre. Falta sinalização nesse local. E isso são consequências também dessa morosidade para concluir essa obra que nós estávamos falando agora há pouco. Está aí o acidente. Ainda não se sabe se foi o motorista, né, o condutor da moto, né, ou o garupa que veio a óbito. E nós deixamos aqui os nossos votos de pesar para os familiares da pessoa que morreu e, naturalmente, cumprir e pedir às autoridades uma solução para esse assunto. Triste demais, né, quando se fala de acidentes e mortes provocadas no trânsito, e principalmente em situações como essa, que nós estamos acompanhando aí, que falta sinalização, falta a conclusão da obra, falta segurança. Para você deixar Maceió, você precisa redobrar a sua atenção, principalmente nesse trecho com as cidades localizadas na região norte, tá? No litoral norte. Bom, durante os anos, nós estamos sempre mostrando a ideia de que o respeito à vida humana é uma obrigação, não é um gesto de educação, como muitas vezes se coloca. E quando nós estamos falando de pessoas que vivem dentro de um olhar social, porque a sociedade ela impõe, né? Tem suas regras. Muita gente sofre com alguns aspectos que são considerados assim, dentro de uma tendência da vida, em redobrar os cuidados com a saúde. E quando estamos falando de situações como essa, pessoas como eu,
acima do peso. Deixa eu mostrar aqui mais ou menos, dar um panorama nessa silhueta linda, né? Pronto. Sofrem também com esse tipo de processo. E nós vamos trazer aqui na sequência do TV Mar News todo o trabalho que está sendo feito em cima de um tema tão forte, tão grande, que machuca tanta gente, com o repórter Fernando Palmeira. Obesidade é sinônimo de doença. Vamos desmistificar tudo isso com uma grande especialista, uma nutricionista, aliás, coordenadora de nutrição aqui da Estácio. E ela vai conversar com a gente agora, Laís Nancy Navarro. Doutora, nos desmistifique isso. Ser magro nem sempre é sinônimo de doença e também ser gordo não significa dizer que está com saúde plena ou com doença também, né? Exatamente. Então, a gente tem um termo que foi criado mais recentemente, né, que é o obeso metabolicamente saudável, que é aquela situação onde o indivíduo, ele apresenta o excesso de gordura corporal, mas ele apresenta as taxas normais, ou seja, a taxa de glicose, a pressão normalizada, a taxa de triglicerídeos e outras gorduras normais. Então, aparentemente, ele só tem esse excesso de gordura, mas as taxas elas se apresentam com os valores normais. Gordurofobia é um neologismo aí que muita gente fica com medo porque está com um pezinho a mais. E preocupa algum peso a mais? Gordofobia, né, é um termo realmente muito utilizado. O que a gente precisa orientar a essa população é que aproveite esse momento onde está tudo normal para poder se cuidar, para poder ter uma mudança desses hábitos de vida, incluindo ali mudança na alimentação, mudança em relação ao sedentarismo, que é o que muitas vezes acontece, a rotina do próprio sono. Então, precisa aproveitar esse momento como oportuno para que essas mudanças elas venham a acontecer. E a magrofobia? Também do existe? mesmo jeito, né? Então, nem sempre esse sinônimo ele acontece. Ou seja, não quer dizer que uma pessoa é magra, ela está saudável, porque ela pode ter alguma deficiência, por exemplo, de algum nutriente, que é importante para a sua saúde. Então, ela pode estar com a aparência de menos gordura corporal ali, mas ela está com as taxas alteradas, né? Então, a gente pode ter os lipídios, a glicose, a pressão. Então, nem sempre a quantidade de gordura corporal significa que a pessoa está saudável. Muita gente associa o padrão de beleza a estar esbelta, não, está magérrima, magra demais. Deixa até de se alimentar como devia. Como é que se dá isso, hein? Hoje em dia, o que a gente observa muito na população é a procura por alimentos rápidos, prontos para o consumo, que são os fast foods. E esses alimentos, eles são ricos em sódio, em açúcar, em gordura. E muitas vezes faz parte do hábito, principalmente desses indivíduos magros. Então, aparentemente não tem gordura corporal em excesso, mas a alimentação não está adequada para o que deveria. O que é que mais preocupa uma profissional da nutrição quando observa uma taxa exagerada de gordura, de lipídios, também de glicose, a glicemia alta? O que é que se pode imaginar e orientar o paciente? A primeira coisa, né, que a gente orienta é que sempre esse indivíduo ele procure, né, um profissional nutricionista para poder fazer uma avaliação. Então, verifique como é que está a sua alimentação, como é que está a sua rotina em relação aos hábitos diários, para poder modificar. Então, é tudo um processo de hábito, né, de modificação desse hábito. Aos pouquinhos, a gente vai ajustando até chegar no momento adequado. Então, se o indivíduo ele já está com a glicose alterada, a gente precisa modificar a dietoterapia para que consiga ajustar, deixar nos níveis de normalidade. Assim acontece com a pressão, assim acontece com os níveis de triglicerídeos, de colesterol, ou seja, com tudo que a gente quiser alterar e deixar na normalidade. O ideal é que sempre procure o profissional para poder ter essas orientações. Procure organizar a sua alimentação, né? Sempre respeitando os horários, fazendo essa refeição num local bem tranquilo. Precisa ter uma noite de sono adequado, porque o sono também tem essa relação com a qualidade de vida. Procurar fazer uma atividade física, né? Evitando ali sempre o sedentarismo e escolhendo sempre as melhores opções. Então, evitar os fast foods,
evitar os alimentos que já estão prontos para consumo, né, que muitas vezes eles são ricos, né, em aditivos, em gordura, em excesso de sódio e que isso não faz bem. Então, quando a gente faz esse conjunto, a gente consegue ter uma alimentação, né, e uma qualidade de vida melhor. Isso mesmo, melhor qualidade de vida e de saúde. Lembrando que a saúde e a vida começam e entram pela boca. Então é bom se educar para ter bons hábitos, boa alimentação e, consequentemente, boa saúde. Muito bem, Fernando Palmeira, tá certo aí, olha aí. As dicas para as pessoas acima do peso e os alertas que o nosso corpo acaba dando. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Na volta, o último bloco do TV Mar News, nós vamos trazer a participação de Arnaldo Ferreira com seu comentário desta sexta-feira aqui no TV Mar News. Voltamos já.